Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio vai tratar com vocês sobre um tema que é o tema do aparelhamento cultural, ou parte, ligado à parte da estratégia de dominação do Ocidente pela metodologia de Antônio Gramsci. Né? Existe um livro absolutamente primoroso, feito no Brasil pelo general Coutinho, que é este livro aqui, A Revolução Gramsciana no Ocidente. É uma publicação da Bibliex. Neste livro, o general Coutinho pegou os cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, que é absolutamente hermético, em termos dificílimos, e fez um trabalho em que ele decodificou o caderno. Portanto, é um livro de uma linguagem absolutamente simples e completamente factível e entendível por qualquer pessoa. Quem foi Antônio Gramsci? Antônio Gramsci foi o indivíduo que precisamente bolou o sistema de hegemonia cultural do Ocidente, o sistema comunista, um sistema de esquerda, e ao contrário do que se pensa, a grande fonte de penetração da esquerda no mundo, um dos grandes braços, talvez o maior braço, e que é um braço imperceptível, foi precisamente o braço engendrado por Antônio Gramsci, que foi um homem absolutamente genial. Genial. A estrutura teórica do Gramsci ela é praticamente imbatível nos seus pressupostos, porque ela é uma estrutura silenciosa. Ela vai tomando o poder, vai tomando o Estado, vai entrando e corroendo as instituições, as culturas, as famílias por dentro, e de uma forma tão imperceptível que quando você se dá conta, você já está completamente tomado pelo monstro. E não consegue se desfazer mais. Mas ela tem um problema. Todo o projeto dela é um projeto silencioso, de tomada do poder. Mas uma vez que ela tome o poder, ela precisa aparecer. E aí, quando ela, depois de tomar o poder, que ela precisa de aparecer, aí é que ela começa a ficar visível. Não é? Pois muito bem. O Brasil foi um país que seguiu muito a estratégia de Antônio Gramsci. Muito. Eu vou dar aqui para vocês, vou pegar na página 112 e 113 do livro do general Coutinho, chama-se O Brasil e a Revolução no Ocidente. A estratégia revolucionária de Gramsci veio como uma alternativa àquela facção mais dramática do comunismo, né? Que é aquela facção aberta, autoritária, assassina. Né? O Antônio Gramsci faz um processo de transição para o socialismo. O comunismo, quando entra na Rússia, quando entra na China, quando entra em Cuba, ele entra e ele derruba tudo, de uma forma bastante violenta. Ele mata, ele desapropria, ele tem uma estratégia de atuação extremamente violenta. Gramsci não. Gramsci aparentemente não mata, não assassina, não violenta, não faz nada. Ele faz tudo isso de uma outra forma, absolutamente silenciosa e imperceptível. Muito bem. E o que, entre outras coisas, objetiva o projeto de Antônio Gramsci? Gramsci objetivava preparar o mundo ocidental, porque o comunismo inicia praticamente na Europa, no norte da Europa, na Rússia e no Oriente. Né? Então Gramsci desejava preparar o Ocidente para ser totalmente dominado pelo comunismo. Então o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo o chamado processo gramsciano de transição para o socialismo. E esse socialismo é a porta de entrada depois deste comunismo. Né? Para vocês terem uma ideia, a partir do período do regime militar, nós já tivemos
um vídeo em que nós falamos sobre isso, onde nós analisamos o documento do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e mesmo durante o regime militar, muda-se, altera-se a estratégia do Partido Comunista Brasileiro, e existe uma contenda que vai se estabelecer entre Luiz Carlos Prestes e Luiz Inácio Lula da Silva, onde Luiz Inácio é eleito como o novo indivíduo que vai coordenar a esquerda no Brasil, e coordenar a esquerda não só no Brasil, bem como na América Latina, porque o Luiz Carlos Prestes não era um indivíduo aberto a essas modificações estruturais que o comunismo necessitava e que o comunismo já estava fazendo no mundo inteiro. Isso muito antes da queda do Muro de Berlim. Nós estamos falando da década de 70, 75. Né? Então, a partir daquilo ali, o Fernando Henrique Cardoso, o senhor Ulisses Guimarães e uma série de gente ligada à esquerda estabelecem os planos de tomada da esquerda, né, e de inserção do projeto, aí sim, de uma forma definitiva, inserção do projeto gramsciano dentro do Brasil, criando o chamado aparelhamento do Estado, aparelhamento cultural. O Brasil já estava sofrendo um processo de aparelhamento. A partir da década de 70, esse processo é definitivamente selado e eles ocupam mesmo tudo, né? Eu vou aqui só falar para vocês algumas das etapas para ver se vocês identificam isso com a história brasileira. Então, o Partido Comunista Brasileiro, que era filial ao marxismo-leninismo, né, constrói esse projeto de concepção estratégica de Gramsci. Muito bem. Então, os esquerdistas brasileiros, os comunistas brasileiros, empreendem uma série de medidas e uma série de ações para construir a chamada redemocratização, para que eles possam assumir o poder. Para tanto, eles fazem diferentes ações, todas essas ações são documentadas. E são documentadas por quem? Elas fazem parte da estratégia de Antônio Gramsci. É isso que precisa entender, que eles seguiram à risca. Vejam vocês se isso bate com a história brasileira. Então, o que Antônio Gramsci determina? Como é que você toma o poder? De uma forma silenciosa. É preciso que você execute algumas fases. A partir da década de 70, portanto, quando começa a haver uma pressão muito grande em cima dos militares, para que os militares abrissem, criassem a chamada redemocratização, para que os militares trouxessem de volta os supostos exilados, etc. Tal. Muito bem. Então, eles criam, é construído dentro da esquerda brasileira os seguintes momentos. Construído. A esquerda começa a pressionar por abertura política e começa a divulgar inverdades que o regime militar brasileiro é um regime autoritário. O regime militar brasileiro nunca foi autoritário. É uma mentira enorme. O regime militar brasileiro perseguiu comunistas, combateu comunistas, porque os comunistas estavam querendo dar um golpe no Brasil, sim. Mas quem não era comunista, o regime militar nunca mexeu com ninguém. Então o regime militar brasileiro, de forma nenhuma, por exemplo, pode ser comparado como foi o governo de Franco na Espanha. Pode ser comparado com a ditadura, aí sim, com a ditadura militar argentina. Pode ser comparado, por exemplo, até com Salazar em Portugal. Não há comparação. O regime militar brasileiro focou especificamente em cima do movimento comunista e parte do movimento comunista, que era um movimento de guerrilha urbana. Veja que os militares em nenhum momento proibiram, inclusive, divulgação de livros comunistas no próprio período do regime militar. Nunca foi feito isso. Eles nunca vetaram nenhum livro comunista. Tinha uma outra censura, mas censura pontual, né? Tanto é que os grandes movimentos de esquerda no Brasil, que vão entrar futuramente, década de 80 dentro, são gestados, completamente gestados, dentro do governo militar, do regime militar. Então, os comunistas começam a criar uma série de propaganda, porque eles já tomavam conta da imprensa, da mídia, das escolas, dos sindicatos,
das igrejas, etc. Eles começam a criar a ideia de que pressionar os militares e a população, não havia internet naquela época, portanto, então tudo que essa gente falava, soltava na televisão, no jornal, era o acesso à informação que a população tinha, e eles começaram a construir mentiras homéricas sobre o regime militar, né, e sobre a presença comunista no Brasil, negando inclusive que o Brasil tinha comunistas, e comunistas ferozes, né? E aí eles começam a apertar pedindo abertura política. Esse é o primeiro plano de Gramsci. Segunda etapa no plano. Você conseguiu a abertura política, qual é a etapa que vem depois? Solicite eleições livres. Teve eleição ou não teve eleição? Teve. Depois das eleições livres conseguidas, você solicite anistia. Vejam que os militares anistiaram. Depois da anistia, solicite redemocratização do país. Por quê? Vamos entender a lógica. Eles estão querendo descredenciar um regime. Eles estão dizendo que os militares são autoritários, malévolos, perversos, malvados. E esses malévolos, perversos, malvados, ditadores têm que ser tirados do poder. Então quem é que está pedindo para tirar do poder os ditadores, perversos, malvados, malignos militares? Eles, os comunistas, que não se assumem como comunistas, não se chamam de comunistas, inventam um termo que chama esquerda, exatamente para não carimbar que eles são comunistas. É um processo mimético, não é? E depois desse processo de difamação e de injúria, portanto de assassinato de reputação do regime militar, onde eles impingem sobre o regime militar características totalitárias, fascistas, nazistas e tudo mais, tudo que eles são, eles falam que são os militares que são. Então eles puxam para eles a ideia de serem eles os libertadores do Brasil daqueles monstros militares que eram os monstros totalitários. É isso que está inserido na palavra redemocratização. Ora, como é que pode comunista falar em redemocratização? Isso é um absurdo, não é? Hoje, entendendo, é um contrassenso. Mas é isso que foi feito. Então, quando volta esta gente toda, todos esses comunistas, eles voltam falando que eles lutavam pela democracia. Dilma Rousseff tem o desplante de falar isso abertamente, olhando nos olhos das outras pessoas. Os intelectuais de esquerda brasileiros têm o desplante de confirmar esta pachorrice, não é? Então, os comunistas voltaram com toda pompa e circunstância. Mas por que eles puderam voltar? Porque antes eles enlamearam o regime militar. E falaram que eles, os militares, eram os monstros. E eles, os comunistas, razão pela qual os militares interviram na situação política brasileira, os comunistas é que saem com pompas e glórias e circunstâncias e voltam à moda grega, como reis, como deuses. E a partir do momento que eles têm este poder que o povo transfere para a mão deles, a etapa seguinte de Gramsci, criação de uma constituinte. Pois muito bem, só isto aqui. Nos dá ou não nos dá uma ideia de que a partir de 1900, a Constituição de 88, então eu vou repetir, 5 etapas: abertura política, eleições livres, anistia, redemocratização, constituinte. Vocês reconhecem que essas foram precisamente as etapas seguidas depois que o regime militar entregou o poder, de volta para os mesmos comunistas que o regime militar tinha combatido? O problema é que são os mesmos comunistas, os mesmos grupos, a mesma gente,
Eles sequer mudaram de identidade. E é essa gente que criou a Constituição Comunista de 88. Portanto, isso está em perfeita consonância com os planos estratégicos de Antônio Gramsci. O Brasil é um país comunista. De qual comunismo? O de Gramsci. Não foi o que foi feito na Rússia, nem na China, nem em Cuba. O comunismo que eles instalaram aqui é 1000 vezes pior do que o de Gramsci, do que o da Rússia. Porque o povo sequer sabe que vive sob o comunismo. Mas não se preocupem, ainda tem outra etapa. A etapa seguinte é transformar de fato o país num regime fechado. É para lá que nós estamos caminhando. Procure este livro, está à venda na Bibliex. Depois de vocês lerem esse livro, vocês entenderão, em grande parte, o que foi feito na história brasileira. Desde a primeira Constituição. Desde a primeira Constituição. E a partir de Getúlio Vargas, esse projeto vai sendo muito adensado. E para entender mais ainda, vocês precisam de ter em mãos, é um livro que está em inglês, mas isto é o dicionário, o léxico do comunismo mundial. Aqui estão todos os termos. Vou ler para vocês alguns. Criação de lendas. Uma lenda. O Lula é uma criação, é uma lenda. Fidel Castro é uma lenda. Submissão formal a uma agenda ou uma submissão oral. Você é um chefe, eu dou uma ordem, você tem que cumprir aquela ordem. Então você tem sempre um superior que executa, o subordinado é obrigado a cumprir a execução do superior. Né? Cultivo de palavras-chave. Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Zonas de regulação. Zonas de regulação significa que o comunismo opera a partir de uma central internacional que é comandada pela Rússia e ela tem outras centrais. Essas outras centrais, quando mandam uma ordem, todo mundo tem que executar. O comunismo ele não é unido ideologicamente, pode ter diversas ideologias dentro dele. De neopagão até cristão. Ele abraça todas. Só existe uma regra. Se o chefe lá em cima der uma ordem, todo mundo tem que executar. Até o próximo. Conselheiro Acácio.